Alô, você ligado conosco no programa Bandeira Verde, o programa oficial da Fórmula Indy aqui no Brasil, o programa do fã da categoria mais veloz no planeta. Chegamos à segunda edição do nosso programa nessa parceria da Fórmula Indy com a Live Sports e o aplicativo Arena Indy. E o nosso assunto de hoje, é claro que não pode ser outro que não o mês de maio, o mês sagrado do automobilismo, o mês de toda a programação do Indianapolis Motor Speedway e, é claro, das 500 milhas de Indianápolis, as 500 milhas. Vem aí, dia 30 de maio, a maior corrida do planeta e é claro que vai ser assunto hoje com os nossos convidados aqui do Bandeira Verde, que estão conosco aqui no estúdio, nosso comentarista Fábio Seixas e um dos pilotos de melhor currículo em categorias de base do seu tempo, entre os brasileiros, campeão da Indy Lights, então chamado Infinity Pro Series, o nosso Thiago Medeiros. Thiago, Fábio, obrigado pela presença, sejam bem-vindos. Obrigado a vocês, Jeff, por me terem aqui. Prazer estar aqui com vocês, com o fã da Fórmula Indy, e poder estar compartilhando várias histórias que eu passei nas minhas categorias de base, né, até chegar na Fórmula Indy, e outras coisas que nós vamos falar aqui durante o programa. Jefferson, muito legal estar com o Thiago hoje aqui. Só o que rendeu de história antes da gravação do programa. Espero que a gente também tenha um programa bem animado. Tem muita história boa para contar. O Thiago, fazia tempo que a gente não se encontrava e é um prazer tê-lo hoje aqui com a gente na Live Sports. Thiago. E você, além do Bandeira Verde, se liga conosco no aplicativo Arena Indy para assistir nesta sexta-feira o primeiro dia de programações dentro da pista do mês de maio, lá em Indianápolis. Você baixa o aplicativo Arena Indy, é grátis, está disponível para Android, para o sistema iOS. Procure a sua loja de aplicativos preferida e baixe o aplicativo Arena Indy. Confira treino livre, classificatório, notícias, novidades, interação, tudo isso e muito mais no aplicativo Arena Indy. Muito bem, Fábio Seixas, Thiago Medeiros, vamos falar aí, começar relembrando os tempos do Thiago na Fórmula Indy, especialmente na toda a ascensão dele nas categorias de base, chegou ao título da atual Indy Lights em 2004, correu em Indianápolis em 2006, relembra um pouco pra gente, Thiago, pra gente começar aí da sua carreira, dos seus anos lá no meio do circo da Fórmula Indy. Mas estreia em Indianápolis foi em 2003, né, na Indy Lights, que era Pro Series na época. Eu tive uma corrida bem curta, né? Eu tive um acidente que eu fui envolvido, fui coletado, tentando ultrapassar a gente na primeira volta por fora, um acidente por dentro me levou e me carregou para fora entre a curva 1 e 2. E, então não tive o que fazer. Mas em 2004 eu mudei de equipe, né? Andei o primeiro ano pela Genoa, no meu segundo ano andei pela Sam Schmidt, mas tive bastante conhecimento da pista nos treinos e anteriormente nisso. Venci em 2004 na Indy Lights, né, e foi um sonho virar realidade, porque vencer em Indianápolis não é qualquer coisa, né, então uma cidade pequena que respira automobilismo, então qualquer lugar que você vai você é conhecido, restaurantes, bares, enfim, autógrafo no meio da rua, é uma coisa fora do sério, a cultura americana, né, e outros que lembram também, se eu encontrasse as pessoas hoje em Indianápolis, se eu voltasse lá, eles têm a mesma memória de chegar e me reconhecer, cara, é impressionante assim o quanto eles são apaixonados por automobilismo. E o outro foi a minha estreia, né, que foi em 2006 na Fórmula Indy, para uma equipe pequena, que era a PDM, né, e foi uma história complicada, porque durante os treinos eu tive um acidente também, né, eu bati o carro a 250 por hora praticamente, 217, se não me engano, milhas, destruí o carro, porque um dos braços da suspensão entrou para dentro do cockpit, por pouco não acertou minhas pernas, que eu sou bastante alto, então a gente teve que trocar o cockpit. E naquele ano eu era um dos poucos andando de Panos, né? A maioria andava de Dallara naquela época, então a gente tinha muito menos datas e auxílios de informações, porque a categoria inteira praticamente andava de Dallara, mas foi um ano que foi interessante. Assim, eu classifiquei em 33º, né? Foi uma classificação de arrepiar, porque estava uma briga o Matt Roth, que apareceu depois no Bump Day, se eu não me engano, tinha um carro do Ryan Briscoe, né? Briscoe que apareceu, exatamente. E aí, depois disso, eu tive uma corrida interessante, eu larguei em 33º, né? Teve aquela festa da última fila, que todo ano tem, tradicional também. Ganhei 33 centavos na festa, um cheque da categoria, porque 31º, 32º e 33º consequentemente. E depois disso, eu tive uma corrida interessante. Larguei 33º, estava em 24º já recuperando posições, aí o Daré praticamente juntos, né? Um ia passando, o outro ia abrindo caminho também. Então a gente teve que ir junto praticamente naquele ano. E depois de um pit stop eu tive um superaquecimento que apagou o carro. Então foi uma pena por não ter adquirido mais milhas e poder ter estado lá uma equipe competente para poder
adquirir mais experiência, ter mais coisas. Durante a corrida o carro estava bom, mas foi super curto. Infelizmente, depois do pit stop, teve um problema elétrico que me tirou da corrida. Outros 5 pilotos brasileiros participaram daquela prova, né? Fiz um levantamento aqui. Quer dizer, o Tony foi 5º colocado naquele ano, o Vitor Meira foi o 10º, o Daré foi o 18º, você acabou de citar, né? O Felipe Giafone ainda conseguiu se classificar em 21º, o Elinho sofreu um acidente e você teve esse problema elétrico. Agora, Thiago, conta, você estava falando com a gente antes aqui nos bastidores sobre como é a volta em Indianápolis, a primeira curva, que você chega a uma curva cega, depois as dificuldades ali entre as curvas 2 e 3. Fala um pouquinho só sobre essa volta em Indianápolis. Indianápolis já é um circuito que é assim, muito peculiar, né? Porque geralmente o oval é um oval contínuo. Indianápolis são 4 curvas de praticamente 90 graus. Você chega na reta 380, quase 400 km por hora, né? E quando você vem na reta, ela parece grande e larga, mas ela é super estreita. Acho que a Bia pode ter falado a mesma coisa aqui quando você está lá dentro, né? Então, assim, pelo público da corrida e aquela velocidade, a primeira sensação que você tem é que está dentro de um videogame, né? Que é a primeira vez que você vê aquela arquibancada cheia, 500 mil pessoas no autódromo, foi assim, uma coisa espetacular. E, além disso, são as referências que você marca, né? Porque na reta você está muito rápido, né? Tem uma marca um logotipo do Speedway no muro, né? E a curva 1 é totalmente cega, porque você não vê onde é que ela vai. Então, quando você entra, que você começa a ver o resto da curva. Então, peraí, você usa como referência um logotipo no muro, é isso? Você dá aquela velocidade absurda, você vira e reza para não ter nada. Ali, você aponta e vamos lá. E reza para não ter nada na tua frente. Na verdade, você fica torto já, né? Na reta, você já fica o carro um pouco torto, o carro já meio que quer virar sozinho para a esquerda, praticamente. É uma peculiaridade de Indianápolis, né? O carro já é meio torto para isso, ajudar, né? Você move com os wayjacker e acerto do carro, então o carro já praticamente mais ajustado para ficar numa situação mais confortável, você não tem que fazer esforço físico, né? Então ele praticamente quer entrar, você só segura ele na reta da maneira um pouco mais centralizada, na verdade. Você usava esse acerto, que o carro fica um pouco pendido para a esquerda, você quase solta o volante para entrar na curva. Praticamente sim. A curva é totalmente cega, então entre a 1 e a 2 tem também um buraco na arquibancada que passa um vento, às vezes vem rajada, então você sempre olha para a biruta, né, que está no topo da pagota, então no final da curva 1 também tem outra biruta, no final das 2 retas tem, então você sempre vê, né, porque Indianápolis, como é um autódromo de 2,5 milhas, é muito longo, então o vento sempre muda de direção, pode estar mudando o acerto do carro, uma coisa que você muda, o vento mudou e já não reage como você espera, então você está falando de velocidade média de 300 e alguma coisa, então é super rápido e os detalhes fazem a maior diferença. É realmente impressionante isso aí, Fábio, porque você vê aquela história do circuito oval, vira para a esquerda, olha quanto detalhe rico que o Thiago traz para a gente sobre peculiaridades da pilotagem. O que impressiona também é que você vê o carro de classificação, você vê as asas totalmente negativas. Acho que o único lugar que você usa a asa negativa é Indianápolis, né? Então, chega a usar -2, -3, -5 na classificação, né? E vai tirando o quanto você conseguir, porque o carro fica mais rápido de reta e não compromete as curvas. A classificação é a média das voltas das 4 voltas, né, que você faz, então isso também é diferente, né, uma classificação um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. E então ninguém te atrapalha durante a classificação, é ar limpo para todo mundo, mas você busca uma maior velocidade no carro, né, e tirando asa é uma das respostas mais rápidas que você tem, desde que não comprometa o equilíbrio. Quais são os setores que você mexe no carro para que ele fique dessa forma pendido, orientado para o lado esquerdo? Cara, tem muita coisa. É a altura do carro, suspensão, o wayjacker, que é um sistema que todo carro tem na frente e atrás, que ele pode mudar peso de uma roda para outra, né? Então ele transfere eletronicamente, você aperta o botão, ele transfere peso eletronicamente. Dentro do carro você também tem ajuste das barras, né, que você consegue mexer. Então tem muita coisa que você consegue fazer com o ajuste da equipe durante o treino, mas também durante a corrida você consegue trabalhar com o wayjacker e as barras, que são o principal durante a prova. De acordo, você vai perdendo combustível, o carro ficando mais leve, muda a reação de pneu novo, pneu mais gasto, você vai endurecendo, amolecendo de acordo com o que você acha mais confortável. E os pontos de referência, questão de... você citou aí
o logotipo do patrocinador estampado no muro, que era uma referência para quando você aponta o carro na curva 1. Mas outras coisas, você andar um pouco abaixo da linha branca, talvez, o quanto você consegue chegar perto do muro, quais são as referências que você tem para andar dentro do circuito de Indianápolis? Você falava antes também sobre os carros ficarem lado a lado, né? Quer dizer, como isso também que antigamente, é fundamental, né? Eu acho que anteriormente a gente tinha a categoria vem mudando durante o ano, né? Agora esse novo acerto, esse novo pacote da categoria é um pacote meio que padrão para todas as equipes. Então eles estipulam que tipo ao menos uma recomendação de calibragem entre isso e isso da Firestone, né? Que é o patrocinador da categoria de pneu, e a ASA também a categoria acho que tem um limite. Então até isso pode tirar. Então cada um busca o seu limite, mas desde que depende do acerto. Eu tenho um acerto, o outro tem um outro acerto, então isso vai mudando. Então, esse pacote novo, eu tenho acompanhado que a corrida não está mais tanto lado a lado, como o Texas também não teve agora, né? A corrida do Texas geralmente era muito mais próxima, né, de ter carro lado a lado, os spotters trabalhando toda hora, inside, outside, gente passando pela terceira linha, geralmente numa pista como o Texas, acontecia anteriormente, né? E agora, com esse pacote novo, não permitiu muita corrida lado a lado. O cara está atrás, mas ele não consegue manter o carro justamente atrás. Ele está geralmente com metade para cima, ou para baixo para manter o ar limpo, né? Como vendo as imagens ali agora, você vê, ó, ele vem do lado a lado, mas não está tanto lado a lado, né? Porque ele não consegue ficar... Ainda mais com a famosa zona proibida no caso do Texas, né? Que é onde eles Sim. aplicaram o composto de tração, que infelizmente se provou muito ruim para a Fórmula Indy. Foi aplicado em função da NASCAR, na verdade, né? Não foi da Fórmula Indy. A NASCAR consegue andar muito... Na NASCAR muda muito, andei um pouco na Silver Crown, vamos falar disso também. Né? Então, quando o carro está mais traseiro, você consegue virar menos. Né? Se você virar muito agressivamente, a traseira vai. Então, você começa a andar em diferentes partes da pista, né, para poder, de acordo com o que o carro permite. Né? Então, se o carro está mais bem ajustado, você consegue ter um pneu novo, você consegue andar mais rápido, mais baixo, porque é um pneu, uma área mais curta, você faz o menor traçado e você tem uma volta mais rápida. De acordo com a corrida, o carro vai se deteriorando, o pneu vai gastando, né? Você começa a ter reações de diferentes comportamentos do carro, e aí, se o carro está traseiro, você começa a andar mais alto, porque você vira menos o carro, então você desgasta menos e é uma linha um pouco mais aberta, com que você consiga manter o desgaste de pneu. Na sua época de Infinity Pro Series, que é a atual Indy Lights, você pegou aquele período da Fórmula Indy sancionada pela Indy Racing League, a IRL, que era focada nos circuitos ovais. Como é que Indianápolis, especificamente, se compara, se relaciona com os outros circuitos ovais em termos de características? Cada pista tem o seu peculiaridade, né? Acho que cada uma tem. Kansas tinha a sua, Nashville tem a sua porque era concreto. A é uma pista nova também que vem dando bastante emoção para a categoria porque consegue muito ter o lado a lado, é uma milha, mas tem um bank bem alto, então a corrida é bem sempre interessante. Né? Teve Milwaukee também, que era uma pista bem antiga, que era um circuito oval, plana. Mas é plana, né? Não tem nada de banking, então volta à época dos circuitos mistos, né? Então assim você também usa às vezes um pouco provocar um pouco a traseira do carro para poder virar e fazer o carro traseiro sempre um pouco mais rápido, né? Porque você vira menos, você não empurra a frente do carro nem a traseira. Mas é um carro que para uma volta é uma classificação. Um carro para corrida você não consegue andar a corrida inteira com o carro traseiro. O melhor carro é um carro neutro, né? Às vezes um pouco saindo de frente, porque você consegue ter um carro neutro durante o vácuo que você consiga andar em vários lugares. Você consegue ter um carro mais arisco, né? Dependendo do vácuo, você se põe um pouco mais para cima, mais para baixo. É muito fácil você perder a traseira e num corredor oval não permite muitos erros. Tiago, você tem acompanhado o campeonato agora? Você está com 38 anos, é isso? 38, faço 39 esse ano. Tem uma turma nova chegando agora, né? Uma garotada, uma molecada. Você tem o Colton Herta, que enfim, já ganhou corridas do ano passado, mas o Pato Ward, o Alex Palou. Tem uma garotada que está ganhando corrida e está chegando para desafiar a turma que já estava mais algum tempo, e acho que o principal nome, enfim, certamente o principal nome é o Scott Dixon. Como você vê a chegada, a ascensão dessa nova geração na Fórmula 1? O Thiago que é contemporâneo do pai do Colton Herta, né? Chegou a disputar aquela 500 milhas de 2006 com o Brian Herta. É interessante, né, você ver isso. O Scott também é um cara realmente muito rápido, muito completo, né? Tanto que está aí já praticamente 20 anos na categoria. Ele é um cara muito rápido, técnico, está numa equipe que é excelente, a Ganassi, né? A Ganassi realmente tem uma história tradicionalíssima, tanto na Indy quanto na Champ Car, né? Que eles vieram da Champ Car, então
É interessante isso. A Ganassi apostou na Indy e está lá até hoje. Acho que foi a aposta certa. Falando com alguns amigos, o Pisonia, o Bernoulli, eles falam que a Champ Car era mais legal por causa do turbo, era mais rápido o carro. O Bruno Junqueira também sempre falou bastante. Então, tem essa diferença. Eu nunca cheguei a andar, mas era um carro muito mais rápido e forte pelo turbo, né? Já mais de 1.000 cavalos na época. E você colocar aquilo no chão já não era tão fácil. E a Indy, na minha época, tinha 750, 800 cavalos. Então, que era o V8 aspirado. V8 aspirados. Então, mudava bastante o comportamento do carro de reação, principalmente eles que andaram de Fórmula 1 também, então peso e potência mudava bastante, aí, comparando um carro com o outro. E falando do Dixon, que o Fábio citou, ele já era esse monstro na pilotagem que é considerado hoje, não tinha um conceito tão elevado? Bom, acredito que até em função do currículo que ele foi, ele só faz crescer o currículo dele até hoje, ele não tivesse um status tão elevado, mas ele já era tido assim como um piloto extra classe na sua época? Eu acho que sim, o Dixon foi um cara completo, é um cara que ele é bem tímido, né? O comportamento dele é esse, ele é um cara meio fechado, brinca às vezes, mas ele era muito próximo também na época do Darren Manning, né? Se não me engano, na época que andou junto com ele. E o Darren Manning também tinha um cara que tinha vindo da Fórmula 1 e ele praticamente comeu o Darren Manning vivo, né? Então ele é um cara rápido, se adaptou muito bem aos ovais, às pistas mistas, a esse carro também, né? E cada vez que a categoria muda de carro, ele se adapta muito rápido e está mostrando o talento dele durante todos esses anos. Por uma perspectiva de piloto, sempre se fala que o Dixon ele é especialista, porque bom, você tem os mapas mistura mais rica, mistura mais pobre, mas o Dixon na sensibilidade da condução, do pedal, enfim, ele ainda ele tem uma carta extra na manga em termos de economia de combustível, sem perder velocidade. Como é que a visão do piloto sobre isso? É isso aí mesmo? Como é que ele faz isso aí, Thiago? Ele consegue... depende, né? É um cara muito técnico, então às vezes na corrida ele pode andar na frente, mas ele fica atrás de alguém, né? Segundo, terceiro, somente salvando combustível, né? E ele consegue ter uma corrida ao longo da corrida, como é bem longa, né? Principalmente em Indianápolis são 800 milhas, são 800 quilômetros praticamente. Isso. Então faz muita diferença o pit stop, né? Então às vezes você conseguindo dar uma volta a mais, 2 voltas a mais, você acaba se beneficiando no caso de entrada de um safety car ou alguma coisa. Então, se ele consegue fazer isso, consegue se beneficiar, ou até mesmo para o final da corrida, ele precisa colocar menos combustível, né? Então, se uma pessoa gastou mais combustível durante a corrida inteira e o último pit stop vai ser mais longo, e ele conseguindo fazer um pit stop mais curto, ele ganha posições e consegue atacar no final tendo mais combustível. E do ponto de vista da chegada dessa garotada, né? Os pilotos normalmente veteranos, como que eles enxergam uma turma nova chegando? Você fala, lá vem a turma aí querendo atrapalhar a minha vida. Não, acho que é aquela coisa, acho que é um ciclo natural. Acho que a frase para todos os pilotos, né? Quando você põe o capacete, você tem que ser mais rápido para você ou mais rápido que o companheiro de equipe, né? Então, sempre que você vai para a pista, tem que provar uma coisa para você ou para alguém. Então, é por isso que todo mundo está sempre se dedicando o máximo, fisicamente, psicologicamente, reflexos. Eu estou fora do mercado há muito tempo, depois que eu parei de correr, eu me desliguei, mas era duro, né? Você treinar, se motivar, fazer todas essas coisas durante o ano, e principalmente na equipe pequena, se manter motivado era uma coisa difícil, né? Então, foi uma das coisas que me levou a sair. Mas a experiência deles conta muito, né? Principalmente uma corrida como Indianápolis, que é uma corrida bem longa. Eu acho que eles olham para os rookies chegando e falam, poxa, legal, o cara tem experiência, ele é rápido, mas durante a corrida, para comparar a experiência deles e a vivência que eles têm de 20 corridas de Indianápolis praticamente, e eles estão chegando agora por ser a primeira vez, pesa bastante. Você falou aí sobre quando você decidiu deixar o automobilismo. Como é que foi? Você teve uma carreira um tanto quanto meteórica, né, Thiago? Porque foi uma ascensão na Indy Lights ali 2 temporadas, na segunda você foi campeão, depois você teve aí a passagem, tentou disputar uma prova em 2005 pela Indy, correu as 500 milhas em Indianápolis em 2006, 2007 fez alguma coisa ali na Stock Car e depois você desligou completamente do automobilismo. Conta pra gente. Foi assim, desde o começo. Vamos voltar um pouco atrás também na Fórmula 3, né? Acho que foi uma época muito boa aqui da categoria, automobilismo nacional. Acho que foi a época mais forte até da Fórmula 3. A época da Fórmula 3 foi americana. Do kart também. Peguei uma época do kart que era eu, Pisonia, Bernoulli, Burt, vários nomes, Fábio Carboni, João Paulo de Oliveira. Cara, pegamos uma época aqui que foi sensacional o automobilismo, né? Que geração, Felipe né? Massa, né? Então, assim, tivemos um crescimento, né, de
entre pilotos de kart, assim, ia fazer uma corrida de kart para a gente, mas era um puxava muito o outro, né? Então era muito interessante assim, o aprendizado de um com o outro, né? De poder crescer vendo essas coisas. Depois teve a Fórmula 3, né? Que eu fui para a Chevrolet, fui campeão também, passei para a Fórmula 3, peguei o Nelsinho também na época da Fórmula 3, tivemos boas brigas, né? Depois disso eu escolhi os Estados Unidos porque eu pensei que o Felipe, o Tony e o Elinho tiveram uma carreira muito mais sólidas na Fórmula Indy do que o Henrique, também teve um sucesso enorme na Fórmula 1 e conseguiu chegar, o Burt também, mas teve o Mário Haberfeld que fez uma excelente temporada também, não conseguiu ter oportunidade. Enfim, outros pilotos também, o Max Wilson na época também, o Bruno Junqueira, os Esperaficos. Que bateram na porta da Fórmula 1 que bateram e não na Fórmula 1 e não né? conseguiram. Então eu pensei, por que brigar por isso? E aí ficou no escolhido para os Estados Unidos, né, um outro estilo de vida, uma outra categoria, aprendemos nos ovais. Foi bem interessante, porque em 2003, minha primeira corrida, fiz uma pole em Homestead também, então foi bem interessante. Né, poder Você foi chegar. direto na Infinity? Fui direto para a Infinity. Testei com uma equipe em Phoenix, tive um teste em Phoenix, depois tive um teste em Homestead e a corrida direto. Então foram 2 testes antes da temporada estrear e foi super rápido. Assim, o carro era muito parecido com o Fórmula 3, com muito mais pressão aerodinâmica. Era um V8 em vez de um 4 cilindros, né, do Fórmula 3. Mas eu me adaptei bastante rápido ao carro. Era praticamente Fórmula 3, um pouco mais pesado com efeito solo. Né, então era um pouco parecido as reações do carro. Isso me ajudou bastante. Eu sempre gostei de curvas de alta velocidade. E acho que são desafiadoras, né, de você se jogar para a curva e ter pressão aerodinâmica e sair do outro lado. e principalmente Phoenix era uma pista até bastante técnica, que dá para você andar um pouco mais que o carro, né? Então foi bem legal lá, foi onde também eu consegui ganhar a corrida e dei uma volta no segundo, né? Foi em Phoenix, né? Então foi bem legal. E aí foi quando eu pensei fiz a Indy, depois disso tive poucas oportunidades, eu testei com a Fitzpatrick, tive um contrato com o Fernando Avalone, que me ajudou na época de conseguir um contrato com a Fitzpatrick, mas foi difícil, porque quando eu tive uma equipe boa, veio o Thomas Eng na Fórmula 1 com um caminhão de dinheiro, então não conseguia andar, eu fiquei com um plano de teste, entre ele e o Jacques Lazier, né, então acompanhava e testava em algumas pistas durante o ano. Foi aquela reta final da Patrick, quando o Alonso Jr. fez umas provas, depois entraram o Lazier e o Eng como substitutos dele, né? E aí, mas o Patrick abriu a porta para o Emerson, abriu a porta para mim também. Eu tive um teste junto com o Eng em Chicago, que foi muito legal, poder andar junto com ele e poder ser mais rápido aquele dia, né? Que foi a estreia dele também em ovais. Então, ele achou que era a mesma coisa, tudo cano, e então ele acabou sendo mais lento nos testes que eu esteve em Chicago com a Patrick. E depois eu tive uma oportunidade com a Drawing Rainbow no final de 2005, né, que foi quando eu fui para Fontana também, mas estava parado praticamente um ano e durante os treinos eu acabei tendo um acidente e acabei nem largando. E depois teve a oportunidade em Indianápolis com a PDM também, foi de última hora, vai, porque foi um apoio do circuito com alguns patrocinadores. Então, assim, agradeço muito aos amigos que me ajudaram. Na época, o Carlos e o Willi Hermann colocaram o patrocinador em dia com a PDM, então, e me ajudaram para ter uma oportunidade na Indy. Mas era equipe limitada, como eu falei, a gente estava com um chassi diferente, então a gente tinha pouca informação. Tive um acidente durante os treinos, mas foi ótima corrida, foi uma experiência que eu te falei. Então, quando eu fiz tudo, cheguei lá e classifiquei e fiz o que eu queria, eu falei, preciso achar uma outra coisa para fazer pelos próximos 30 anos. Aí foi quando eu voltei para o Brasil. Andei na Stock um tempo, mas aí a aviação me tomou e sempre gostei mais do helicóptero do que do avião, pelo você poder voar mais e estar mais em comando do que boa automação do avião. E gosto mais de estar em casa também, tem minha família, minha filha agora, que está com 2 anos, então está mais presente. O avião, você voa 15 horas, dependendo daqui para Dubai, né, como era, então nunca gostei muito desse lado de voar de madrugada, dormir pouco, enfim, fuso horário, me adapto muito bem. Demora um tempo para me adaptar com isso. E aí foi o lado que eu escolhi para o helicóptero, né? Por você voar mais, estar mais em comando e sempre me fascinou a aviação. Então, hoje você é piloto de helicóptero, você passou os últimos 6 anos em Dubai, é isso? Pilotando helicóptero em Dubai. Eu comecei o curso em 2009, fiz praticamente todo o curso piloto privado, depois tira comercial, depois você vira instrutor de voo e você começa a dar aula na escola que você se graduou. Eu acabei dando escola em Ribeirão Preto, né? Fui para lá, adquiri experiência.
Eu tive sorte de pegar uma alta do mercado, né, porque era uma época que estava bastante promissor, na época do petróleo aqui. Então, é uma região rica, como Ribeirão, Franca, Rio Preto, Araraquara, enfim. E foi bom poder voar bastante, tive bastante experiência lá. E depois que eu voltei para cá, para São Paulo, veio algumas empresas grandes aqui, e aí não me encaixei muito bem, assim, eu queria algo diferente. Aí apareceu a oportunidade para Dubai. Fui para Dubai passeando, uma época, vi helicóptero voando para cima e para baixo lá, e aí eu falei, vai ser aqui. Aí me apresentei para algumas empresas lá, mandei o currículo, me chamaram para tomar um café, e aí tive uma pré-entrevista, como a gente está tendo aqui, um bate-papo, foi super legal. Contei minhas histórias um pouco. E aí, depois precisavam de um piloto rápido, é isso? eles estavam comprando mais máquina na época, e aí apareceu a oportunidade. Então, depois disso, acabou dando certo. Eu trabalhei lá durante 6 anos. Acabamos de ver as imagens também agora aí de um filme que eu acabei fazendo no ano passado na Arábia Conta essa Saudita. história. Você participou das filmagens de um filme que estreou agora, é isso? Então, a empresa ganhou um contrato de um filme que acabou de estrear na Apple TV. Chama Cherry. Aqui no Brasil, acho que chama Inocência Perdida, né? Tá lançado, tá na Cherry, na Apple TV. E aí fui voar com o Kevin La Roça, que é um cara Você também ali, você super tá no- conhecido. Tá eu e o Kevin no helicóptero. A gente foi fazer um filme na Arábia Saudita para poder impulsionar o turismo na Arábia Saudita. Essa região de Alula, é a parte de turismo da Arábia Saudita que está sendo aberta para turismo. O Sheik autorizou a gente fazer o que a gente queria, voar abaixo. E nós vamos com 6 helicópteros da Arábia Saudita, da Força Aérea, né, para poder promover, e era uma parte do filme. Então, o filme é de uma história de um rapaz que é o Tom Vai dar Holland. spoiler, não. O Tom Holland, que sai ele tem a namorada, e a namorada dele fala que vai estudar fora, ele se vai para a guerra do Iraque, né? E depois que ele volta do pós-guerra, ele tem vários trauma pós-guerra, né, que leva a ele virar assaltante de banco. Então é interessante a história do filme e vale conferir. E você não satisfeito, então, a andar de carro 400 km por hora a um palmo do muro, você resolveu virar piloto de helicóptero depois. É a sua ocupação hoje. Eu vou abaixo e fazer filmagem. A filmagem é bem legal. Eu fiz bastante coisa interessante lá em Dubai. Eu fiz uma outra série também que era um filme que chama Dunes também, que eu fiz as imagens também lá por Dubai. Foi um filme de 82, se não me engano. Acho que tem um livro sobre isso, chama Dunas, o filme. E fiz também uma série que era o Astronauta 2, né, que deve lançar uma TV, no canal árabe, né, que era, como a gente tem no Limite aqui no Brasil, é um negócio para levar o pessoal para astronauta. Então eles passaram lá e eu filmei eles pulando de 2 helicópteros para o mar, uma coisa de filmagem aérea, imagens aéreas, assim, foi bem legal. Mas fora isso, eu vi muito turismo em Dubai também, poder voar entre lá, Abu Dhabi, transporte, filmagens aéreas, transporte de passageiros, enfim, várias coisas. Olha, sensacional, que coisa. Os rumos aí da carreira do Thiago depois da Fórmula Indy. Falando em Fórmula Indy, falando sobre a atuação hoje dos brasileiros, Thiago, a gente tem aí o Hélio Castro Neves, que está de aniversário no dia da gravação desse programa, fazendo 46 anos, Tony Kanaan também aos 46, o Pietro Fittipaldi, que representa uma nova geração, aí está com 24 anos, vai fazer os ovais também esse ano. Como é que você vê a participação dos pilotos do Brasil hoje na Fórmula Indy e o que você projeta aí de pilotos que podem vir a fazer parte da categoria e fazer um sucesso dentro dela? Acho que conta bastante ver de novo o Elinho de volta no carro, né? Parabéns, o Elinho, pelos 46 anos. Ele de volta agora para fazer Indianápolis depois de um tempo fora da categoria, né? E eu acho que ele vem realmente com foco total. O Hélio já tem uma experiência enorme em Indianápolis, já ganhou 4 vezes, né? 3 ou 4? 3 vezes. 3 vezes. Talvez vem brigar agora pela 4ª vez para tentar levar para casa. Acho que é o grande sonho dele de conseguir isso. O Tony também, que já venceu, é um cara que é um cavalo de corrida. O Tony é um cara muito rápido, né? E no vácuo ele se entende muito bem. Então eu espero que a Foyt consiga dar para ele um carro à altura para poder brigar pela vitória, né? E o Pietro, acho que desejo o melhor para ele na adaptação. É um ano de aprendizado para ele, né? Indianápolis é uma corrida bem diferente, longa, muito jogo de vácuo, como você falou, bem técnica pelo salvar combustível. Então não é às vezes ser o mais rápido, é você conseguir salvar o maior número de combustível para no final da corrida estar bem e poder brigar pela vitória. E espero que ele faça uma boa corrida e represente bem o Brasil, né, como ele tem feito durante essas outras provas. Acho que essa do Texas é uma exceção, né, foi aquele vai não vai da largada, foi uma cena estranha, né, porque geralmente você passa um cone ali, começa a zona de aceleração,
né? Por isso que a Indy não é diferente da Fórmula 1 de não ter aquele livre, né? Então tem uma zona que você começa a aceleração e é contínua, mas eu achei estranho aquele vai, não vai e acabou acertando a traseira de alguém e acabou tendo aquele acidente logo na largada. É importante, né, Jefferson? Porque depois da gravação do programa da semana passada, veio uma espécie de meia-culpa da direção de prova lá do Texas pelo momento em que autorizou, né, a largada daquela prova. Todo mundo, os pilotos não estavam ali devidamente alinhados, posicionados, quando veio a bandeira verde e aí acabou provocando o acidente. A gente vê imagens aí, inclusive a Indy estaria reavaliando o procedimento de largada, porque nas duas últimas provas em oval isso aconteceu. Em uma das provas de Gateway no ano passado, que foi uma rodada dupla também, assim como essa do Texas, agora aconteceu no Texas, imagina se acontece em Indianápolis, uma carambola desse nível, né? O tamanho do desastre que Nossa, seria. imagina você lá na frente então, com 33 carros, e a pista muito estreita, né? A velocidade é muito alta, a pista é estreita, enfim, foi... E as filas de 3. Sim, e não tem para onde ir, né? Muitos ali foram envolvidos que não tiveram para onde ir, então... É bem chato porque tira esse monte de carro no começo da corrida, né? Então fica a corrida com 10, 15 carros, é bem chato. E pela segurança de todos, né? Se é uma zona contínua de aceleração, que todo mundo cumpra o que está no regulamento, né? Que passe a zona e a partir daquele ponto com aceleração contínua para que todos tenham o mesmo ritmo e comecem uma largada segura. Agora pensando em Indianápolis, Thiago, uma coisa muito difícil, evidentemente, é você fazer a corrida, buscar a vitória, mas tem um desafio terrível antes disso, que é a classificação. Queria que você relembrasse alguns detalhes da sua experiência à época chamado Bump Day, hoje se usa um nome e um formato um pouquinho diferentes. E você falou em algumas passagens aqui durante a nossa conversa do seu carro. Quem pega uma foto do seu carro quando você classificou era um carro com peça de todo lado. Como é que foi esse esforço da equipe, uma equipe pequena, o seu esforço para, antes de mais nada, se garantir no grid, que é uma coisa que vai ter de novo nesse ano, né? A gente tem uma expectativa aí de 36 carros para o grid de 33 vagas. Eu fui buscar umas matérias de arquivo, reportagens de arquivo daquela corrida e o seu carro era classificado como Frankenstein. Era né? Frankenstein total. Então conta essa história pra gente. Então, como eu te falei, a gente andava de Panos, né? Então não tinha um outro cockpit available disponível no momento, né? Então alguém emprestou um cockpit, eu não lembro agora se foi a Hall, e não estava nem pintado, né? O cockpit estava do jeito que sai da fábrica. No Prime, você praticamente. pega a célula de sobrevivência e monta as outras partes ao redor, é isso? E aí tem o cockpit, né? E no cockpit vai a suspensão dianteira, vem a parte do bico. Bico, asa e traseira. E aí vem a lateral, asa traseira, o tanque de combustível atrás do piloto e vem as partes. Então, você vê que o que deu para aproveitar do outro carro, a equipe aproveitou, mas praticamente era tudo peça de outras equipes. Então, como o Fábio falou, era um Frankenstein, porque eram várias equipes que emprestaram peça, a gente montou um carro, né, e além disso precisava classificar. Então, depois disso, eu ainda tive que me classificar com o carro que eu tinha batido, né? Então, todo aquele trabalho de você reconquistar a confiança, de fazer o carro estar rápido para poder dar as 4 voltas, com a média horária bem alta. Então, buscar confiança de novo, de poder eu me passar pela curva que eu te falei, a curva cega, onde eu bati, né, por uma rajada de vento, que acontece, acho que a gente vai ver também durante esse mês de maio, que é um mês bem longo, né, então, apesar dos treinos, é uma curva que geralmente acontece mais acidentes, porque tem esse buraco na arquibancada, então o vento muda de direção toda hora e às vezes vem rajadas que acabam mudando o comportamento do carro, e consecutivamente com esse novo pacote de menos pressão aerodinâmica, é bem provável que aconteça alguns acidentes durante o mês, durante ali a curva 1 e 2, que é mais provável do que na 3 e na 4. Você se sente sortudo de ter disputado o Bump Day contra o Marty Roth, que não era exatamente um dos grandes pilotos da história da Indy? Acho que foi... Teve sorte, teve também o Briscoe que quase andou e o Lewandijk, né? Nós fomos a última fila, mas pela equipe que eu estava e o que eu tinha em mãos era o que dava para fazer. Então, queria ter tido a oportunidade de poder ter tido uma segunda chance numa equipe mais competitiva, mas era o que era, então eu fiz o que eu consegui, dei o meu melhor, consegui fazer o que eu queria e me classifiquei. Tiago, aí não dá mais aquele comichão em você de voltar, ou realmente o automobilismo é uma página virada na sua carreira e você enfim, não pensa e nem se divertir um dia. Você com 38, Tony Welly com 46. Não, ou na Índia, ou em outra categoria, ou numa categoria nacional, enfim, aquela coceira de voltar a pilotar. Dá de vez em quando? Falar que não é mentira, né, Fábio? Se me conhece, acho que todo piloto gosta realmente.
Mas, para mim, precisava cortar uma perna, né? Para entrar no peso novamente, enfim, voltar a andar. Eu sempre briguei muito com o peso, né? Pela minha altura. Eu tenho 1,90, 1,91, então... Para monoposto é muito para complicado, monoposto, né? sempre briguei com o meu peso, né? Então, com a minha altura. E sempre mantive fisicamente treinando direto. Enfim, hoje eu voltei a correr. Agora estou acima do peso, minha bolha no pé, voltando a correr 10 km. Enfim, umas coisas que por hobby você faz, mas acaba acontecendo uma coisa ou outra, enfim. Mas... Lógico, se eu acompanho os amigos, me divirto indo para a pista, né? Essa semana também tem Stock Car aqui em São Paulo, então é bom rever os amigos, enfim, tá sempre próximo acompanhando algumas coisas. Duas histórias que você citou sobre a sua participação em Indianápolis em 2006, que eu queria que você comentasse um pouco mais sobre. A primeira, seu acidente nos treinos, que quase que a barra de suspensão perfura o cockpit e quase acerta a sua perna, que foi o que aconteceu com o James Hinchcliffe em 2015, que ele ficou numa situação muito perigosa porque perfurou a perna dele. Eu queria saber se isso talvez teve algum peso na sua decisão de, em seguida, se afastar do automobilismo. E também você cita lá no começo do que você fez com o Ayrton Daré, um ia rebocando o outro no vácuo. Isso era uma coisa combinada entre vocês? É meio estratégia entre dois brasileiros ali que, vamos um puxar o outro para frente, vamos lá. Queria que você falasse sobre esses dois pontos. Não, acho que o Daré também é um cara que tive sempre um bom relacionamento dentro e fora da pista, né? E por coincidência a gente estava na mesma corrida, então foi na hora, assim, tipo, na largada, estava logo na minha frente, logo depois eu ultrapassei ele. E aí a gente vinha abrindo espaço, os carros estavam parecidos, a gente vinha abrindo, ganhando posição durante o grid, né? E aí ele vinha junto, né? Tipo, estava trabalhando junto praticamente, porque no oval também você trabalhar sozinho, você acaba perdendo, né? Então, se você sai da fila e não tem ninguém com você, você fica mais lento pelo arrasto, né? Então, quando você tem alguém para trabalhar junto, você tem um corpo maior, né, que dá menos arrasto e você consegue ficar mais rápido. Então, quando você sai com alguém para poder ganhar a posição. E foi praticamente isso, foi jogo de corrida, né, como aconteceu. E, coincidentemente estava com um carro parecido, então ia ganhando e um abrindo caminho para outro. E foi interessante isso, mas lógico que o acidente você pensa também do que pode acontecer. Por sorte não era, pela minha altura também, a posição que eu ficava no carro sempre gostei de ficar bem baixo, então eu fico bem enterrado no carro. E tive sorte de não ter pego minha perna, meu pé. Aconteceu com o Nelson também quando teve o acidente em Indianápolis também. Então, foi pura sorte de não ter danificado e quebrado nada. Tiago, e o capacete que você usou é esse aí? Esse foi um dos que eu usei, né? Tem até o lacre aqui da Indy, atrás também aqui. Eles têm um adesivo que eles colocavam, então quando passava o tempo eles arrancavam, né? E void é inválido, na verdade, e tinham um número de série. Então, toda a corrida eles inspecionavam, né? Estava aqui era o furo do Hans. Eles tinham esse código que eles leem e fazem eles têm a relação do capacete, do número de série que eles veem. Uma outra coisa que a gente tem também, não sei se vai dar para mostrar aqui na câmera. Isso aqui não tá. Eles colocam uma bolsa de ar. Deixa eu tentar colocar aqui. Ele tem uma bolsa de ar em cima, né? Que eles colocam e fica uma parte lateral aqui. A bolsa está lá dentro ainda. Caso eles tenham um acidente, eles colocam ar daqui embaixo, aquela bolsa infla e o capacete sai da cabeça do piloto sem você mexer, para poder para ajudar a tirar o capacete. Para ajudar a tirar o capacete e não mexer no pescoço. Mexer no pescoço, né? Não criar nenhuma fratura cervical. Tem uma peculiaridade, Thiago, antes que a gente faça aí as nossas apostas para a próxima prova, que é nesse fim de semana, mas além da sua peculiaridade de ter deixado o automobilismo e se tornado piloto de helicóptero, você talvez o único brasileiro em todos os tempos a ter corrido de sprint cars, aquelas gaiolas muito populares nos Estados Unidos, com os motores V8 extremamente potentes, barulhentos, etc. Conta pra gente como é que foi essa experiência no Silver Crown, que é um campeonato da USEC, que chegou a organizar a Fórmula 1 de uma época. E foi em 2005 que você fez algumas provas, isso? Foi em 2005 eu cheguei a fazer 6 provas, né? Foram Miami, Iowa, Kansas, Kentucky, Nashville e teve mais uma, enfim. E foi uma categoria nova, né? Então foi quando o SEC saiu da terra para poder andar nos circuitos ovais até 1,5 milha. Então a gente andava de 1 milha a 1,5 milha e os carros eram praticamente iguais, né? Tipo, o carro de terra é bem torto, o carro é totalmente maior do lado direito do que do lado esquerdo. E o carro do 1,5 milha era um carro simétrico, né? Era um carro normal, igual dos dois lados, e a gente andava com velocidade de 300 km por hora, um motor de 800 cavalos,
Você sentava totalmente sentado assim, parecia estar numa privada, né, abrindo o jornal. Acelerava para baixo e freava Com para esse tamanho, frente. com 1,90 m, então. E era legal porque tinham dois tipos de chassis, né? Tinham duas fábricas envolvidas, então o pneu era o mesmo para todos, né? Tinham duas montadoras também, que era Chevrolet e Ford, né? Então tinham duas fábricas de motores envolvidas também. E foi quando a categoria deu uma crescida, né? O SEC saiu das pistas de terra para poder andar 1,5 milha. Eu tive um companheiro de equipe, o Aaron Pierce, que era um cara que andou muito na terra também, então aprendi muito rápido também tendo ele como companheiro de equipe, como referência também. Ajudou muito a minha adaptação na categoria. E eu acabei tendo 2 quartos lugares, um em Iowa e o outro, não lembro. Conta dos pedais, como que eram os pedais? O acelerava para baixo, né? E o pedal de freio era suspenso aqui na lateral, então você freava para frente, né? Então assim, já você se adaptar de acelerar para baixo, frear para frente. E era divertido de guiar? Você considerou talvez insistir um pouco nessa modalidade? Era uma coisa diferente para mim, talvez era uma escola para tentar abrir portas e ir para NASCAR, enfim, talvez uma Truck Series, ou depois uma Busch, enfim. Mas acabou não dando certo, mas foi um aprendizado super valioso, a categoria super divertida, acho que, para falar, foi um dos carros mais divertidos que eu andei na minha vida, né? Potência tinha de sobra, então era um desafio poder andar no carro e o quanto legal era. 3 personagens rapidamente aqui, que são da sua época, que eu queria que você falasse. 2 filhos de grandes pilotos que não vingaram, Arie Luyendyk Jr. e o Al Unser III, que também chegou a correr aí no seu tempo da Infiniti Pro Series. E eu queria que você falasse um pouco sobre o Sam Schmidt, que tem uma história bem incrível, que ele ficou tetraplégico, você foi campeão da Infiniti Pro Series pela equipe dele, hoje ele vive esse momento aí da equipe dele junto com a McLaren, vencendo corridas com o Pato Ward, que foi o vencedor da última etapa. Queria que você falasse um pouco sobre esses 3 personagens com os quais você conviveu na sua passagem. Eu tenho um carinho enorme pelo Sam, né, porque me deu a oportunidade me deu o título também da Indy Lights, né, na época na Pro Series. Eu tive praticamente um casamento muito bom com o engenheiro, que era o Tim Neff, que acho que até hoje está envolvido. Também ele foi engenheiro na Petroc também quando eu testei. Então ele é um cara realmente muito bom. Eu trabalhei com ele a minha vida toda quando eu corri lá. E ele é um cara que tem um conhecimento enorme. Ele veio também da PacWest, né, um cara que tem um conhecimento enorme. E acho que ele realmente tem sido a grande pessoa por trás do time do Sam. Então, ele tem ajudado bastante pela experiência dele da Indy também, né, da Jump Car e da Indy. E é um cara muito técnico, né? Tipo, ele é um cara que eu tive um relacionamento que quando você parava no box, o senhor abria a viseira, eu olhava para ele sabia o que eu estava pensando e vice-versa. Então, é muito legal quando você trabalha com um cara que tem esse tipo de relacionamento, né, um feedback muito rápido, que a gente continua salvando muito tempo, né, de teste durante o final de semana de corrida, em treinos, enfim, você acaba pensando rápido e aí acaba o treino, você para, senta com o cara, conversa e pensa no mesmo caminho. Então é muito mais fácil do que você ficar discutindo qual caminho a gente deve tomar, o que deve ser feito. Então é muito legal trabalhar com um cara que tem as ideias parecidas e resolvia, né, ele sabia o que estava fazendo. E os outros 2 que ele citou? O Luyendyk Jr. e o Al Unser III. O Luyendyk é um cara super legal, foi meu companheiro de equipe também durante uma época na Sam Schmidt. Hoje ele está super bem também. Ele é astro de TV. Ele é astro de TV, ele ganhou o Bachelor, né, um programa de casamento na NBC, casou com a menina, teve uma filha e agora está tendo o segundo. Então e agora o segundo vem de gêmeos, né? Então Nossa, ele vai ser pai de gêmeos agora. Então está super bem. O pai dele também é um cara que é uma pessoa incrível, né? Sempre estava presente, ajudando, falando, dando conselhos. Hoje, né? Hoje ele é comissário da Indy também, né? Então, assim, eu tenho uma admiração enorme para ele, né? O Al Unser eu conheci um pouco, porque nós corremos juntos na Indy Lights, o terceiro. E o pai nunca participou muito, né? As lembranças que eu tenho é quando eu era mais novo e o pai corria na Indy, enfim, né? Que coisa. Vamos lá, GP de Indianápolis, a próxima etapa do campeonato da Fórmula Indy, circuito misto. A primeira atividade de 3 fins de semana consecutivos de muita ação, ainda tem treinos no meio da semana. Você vê aí um pouco da ficha da prova deste sábado, 13h30 da tarde. Aqui no Brasil você assiste ao vivo pela TV Cultura. Apostas para o Grande Prêmio de Indianápolis, que é um território da Penske, né? A Penske no circuito misto, ela manda ainda mais do que nas 500 milhas. Impressionante. Will Power e Simon Pagenaud são os grandes nomes dessa prova desde 2014, quando ela entrou na programação do mês de maio. Sim, acho que o Pagenaud se adaptou muito rápido também. É um piloto muito rápido de circuitos e nos ovais também
já está na categoria há um bom tempo, então se adaptou muito bem. A Penske tem a hegemonia de Indianápolis no misto, né? Penske que não venceu esse ano ainda, curiosamente, né? Então, acho que o Pagenaud é um cara muito rápido, o Will Power também é um cara muito rápido de misto, o Dixon é sempre um coelho na cartola, que pode aparecer a qualquer hora. O Sato também, quando tem um carro competitivo, acho que ele é um cara que muito rápido nos circuitos mistos, então eu espero também que a equipe dê um carro à altura para ele. Esses são os grandes nomes que podem vir, mas a garotada nova que sempre pode surpreender. Eu acho que o Will Power ainda está devendo essa temporada, né? Assim, e é um cara que não costuma dever, é um cara que sempre está lá entregando. Então algo me diz que o Will Power vai aparecer pela primeira vez nessa temporada. Ali, a gente está tendo tanta variedade de vencedores, né? Pilotos diferentes vencendo. Acho que até por esse histórico a gente pode esperar aí o Will Power. Tá valendo o quê? Uma pizza? É isso? Paga por você. Então, se eu perder, né? Mas eu acho que o Will Power é um cara que tem enorme chance de aprontar esse final de semana. Muito bem. Olho na aposta do Fábio Seixas, porque depois da previsão dele na Fórmula 1 em Mônaco no último sábado, o cara está afiadíssimo. Então, o Will Power já tem 90% de chances de vitória no GP de Indianápolis. E agora aposta para as 500 milhas. Não dá para apostar em um só, né? Mas tá tudo bem. 3, 4, 5 pilotos. E aí? Acho que é a mesma situação. A Penske realmente tem uma hegemonia muito grande. É o que ele falou. O Will Power sempre aparece, é um cavalo de corrida. Espero que... Essa expressão é boa. É um cavalo de corrida, não é? É um cara que está lá, o Tony também. Eu acho que é um cara muito rápido no vácuo, né? Se adapta. Acho que se ele tiver um carro à altura também pode brigar. O Sato, que apareceu nos últimos anos como uma carta fora da cartola, que não esperava, ele ganhou 2 vezes praticamente seguidas. Foram seguidas? A do Sato. 2017 e 2020, mas, enfim, ele se adaptou muito bem com esse kit, com esse pacote. Então, acho que o Sato também é um cara que a gente pode considerar. E o Pagenaud e os brasileiros. Acho que o Tony Elinho também é sempre uma aposta muito grande que possa aparecer e conseguir vencer a corrida. Profeta Seixas, por favor. Não, longe disso. Você não falou do Dixon, hein? O Dixon também. Mas é que não precisa, né? Esse é hora concurso, né? O Dixon... eu brinquei numa transmissão há alguns dias de que eu aposto no Dixon mesmo se ele já tiver abandonado a corrida. Daqui a pouco acontece alguma coisa, aí ele volta e ganha. Eu tinha um amigo que nos anos 90 falava que Copa do Mundo é um evento que acontece de 4 em 4 anos e a Alemanha ganha. Acho que dá mais ou menos para dizer também que pelo menos chega na final, né? A Fórmula Indy é um campeonato que acontece todo ano e que o Dixon está sempre lá nas cabeças, né? Acho que é por aí, é o que o Thiago colocou. Seria muito legal ver, e pela experiência, por se tratar de Indianápolis, acho que não é improvável, a gente já viu histórias lindas sendo desenhadas em Indianápolis, de pilotos que às vezes não têm a melhor equipe, que não largam lá na frente, mas conseguem chegar lá. Então acho que isso é um baita de um empurrão, de uma motivação para o Tony e para o Elinho. Que são cavalos de corrida, né, usando aqui a expressão do Thiago, mas enfim, essa turma, mais o Dixon, acho que são os caras, né, realmente que a gente tem que ficar de olho, mas ainda tem muita atividade em Indianápolis até lá. Né? A última, então, apostas para o Bump Day, que é a sua especialidade, conseguir colocar o carro dentro do drama das últimas vagas. Tem uma turma ali esse ano que vai brigar, obviamente, para não ficar fora, né? Tem o R.C. Inerson, de uma equipe nova aí que estão se aprontando para conseguir classificar. A Foyt com 4 carros, que não é uma equipe tão estruturada, apesar de toda a tradição do A.J. Foyt em Indianápolis. Então, o que você está vendo aí, Thiago? Dá para apostar alguém que tem cara que vai, pelo menos, suar sangue aí para se garantir no grid? Acho que sempre tem, né? Todo ano é aquela expectativa. É um dia bem peculiar no mês de maio, né? Então, acho que é o sonho de alguns, infelizmente não é o de outros, porque acabam indo para casa e não tendo a oportunidade de poder correr as 500 milhas. Mas, é o que eu falei, é muito próximo esse ano, principalmente com esse novo pacote. Os carros são bem mais rápidos, com menos pressão aerodinâmica, vai ser mais difícil você manter o carro, né? Podemos ter talvez alguns acidentes, como acontece, o mês de maio é muito longo, né? E é muito rápido. Então, é difícil falar um nome assim, quem vai. Eu não estou acompanhando tão de perto a categoria para ver os 36 carros, mas depois eu vejo com calma a lista e te falo mais qual é o meu palpite. Aí vira um sonho participar da festa da última fila, né? Como é que é essa festa? 33 centavos. Resume pra gente. Você guardou esse dinheiro ou você investiu eu guardei esse cheque, eu tenho um muralzinho em casa. Não tem um caráter meio beneficente, não tem alguma coisa assim? Tem alguma coisa. Eles dão um caminho, uma camisa, né? Parabéns, você está na última fila. Eles fazem uma caricatura dos últimos 3, né? E colocam uma camisa, que eu tenho também guardado até hoje. Que legal. Então,
É uma entidade local, né, do lado do Speedway ali, eles fazem uma festa eles têm um nome específico lá, não lembro agora. Mas o 33º ganha 33 centavos, o 32º 32 e o 31º 31 centavos. Então ainda ganhei mais que os outros. Boa, que história legal. Que maravilha. Bom, gente, nós vamos chegando ao final do nosso Bandeira Verde. Fábio Seixas, Thiago Medeiros, muito obrigado pela presença. E aí está o mês de maio, já estamos em semana de corrida no templo máximo do automobilismo, que é Indianápolis. Vamos nos preparar aí para a emoção maior dessa paixão que a gente tem, que são as 500 milhas de Indianápolis, vindo aí toda a programação que antecede. Obrigado a vocês aí pela presença mais uma vez. Obrigado a vocês pela oportunidade. Vamos torcer pelos brasileiros, né? O Tony, o Elinho e o Pietro. Tomara que eles representem bem o Brasil esse ano e possam estar lá para poder dar trabalho para o pessoal e poder trazer esse caneco para o Brasil. Valeu, Jefferson. Finalmente chegamos em maio. Vamos nessa. Sempre chega. Vai ser um mês divertido. Até a próxima. Vai ser um grande mês, com toda certeza. Você fica ligado com a gente nas redes sociais da Fórmula Indy, o trabalho produzido pela Fórmula Indy, Live Sports e aplicativo Arena Indy. Nessa sexta-feira tem transmissão de treino livre e classificação pelo aplicativo. No sábado, 13h30 da tarde, a primeira atividade dentro da pista do mês de maio com o Grande Prêmio de Indianápolis no circuito misto. Tá chegando a hora da maior corrida do planeta. Continue ligado conosco, redes sociais, programa Bandeira Verde toda segunda-feira. Valeu pela audiência e até a próxima. Tchau!